Estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E o meu convidado desse programa é membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Nós conversaremos sobre a prevenção e sobre o tratamento do câncer de mama que atinge milhares de mulheres no Brasil e no mundo. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Elge Werneck. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Gente, olha, prazer redobrado, viu? Porque é um médico muito simpático, então é uma alegria tê-lo aqui conosco no estúdio, mas descobri que é barbacenense, né? Morei, fui acolhido nessa cidade durante quase 4 anos da minha vida. Tive o privilégio de estudar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é lá em Barbacena, e fui muito bem recebido pelo povo mineiro, pelos braços dos barbacenenses. Então, é bom matar a saudade um pouquinho, viu? Ah, que legal. Bem-vindo. Fico feliz. Eu que agradeço o convite. Então, vamos conversar sobre coisa séria. Vamos lá. Né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a nossa produção trouxe aqui para mim essa informação, e o Ministério da Saúde, em 2015 foram estimados 575 mil novos casos de câncer, sendo que 49% ocorrerão em mulheres, e a Organização Mundial da Saúde alerta que pode reduzir 25% de mortes por câncer até 2025. Né? Atualmente, 7,6 milhões de pessoas morreram anualmente em decorrência da doença, e dessas 4 milhões são consideradas mortes prematuras. Você tem conhecimento dessa estatística? É isso mesmo? Porque são números que impactam a gente. O foco principal hoje da discussão do câncer de mama, quando a gente vai falar um pouco sobre prevenção, sobre cuidado, sobre necessidade terapêutica, baseia-se nisso, na grande incidência do câncer de mama e na relativa alta taxa de mortalidade que o câncer de mama tem. Existe uma estimativa de que para o próximo ano, agora 2016, 2015 e 2016, nós tenhamos mais de 600 mil casos de câncer na população brasileira, sendo que praticamente metade deles vão ser relacionados com a mulher. Aproximadamente 300 mil novos casos, e desses, aproximadamente 30% vão ser casos de câncer de mama. Então, a gente está falando alguma coisa aí em torno de 80 mil novos casos. E isso a gente sabe que são dados subestimados, a gente sabe que na realidade existe muito mais do que isso, mas a dificuldade de acesso à informação, de acesso à documentação desses casos, faz com que tenhamos dados realmente subestimados. Um detalhe, acho que importante, é que, embora tenhamos uma incidência muito grande e em elevação do câncer de mama, o acesso à informação e a possibilidade de novos métodos diagnósticos mais precoces tem oferecido diagnósticos em estádios iniciais de doença, conferindo possibilidades maiores de cura e perspectivas mais animadoras para essas pacientes. Então, é baseado realmente nessa incidência muito alta, preocupante, e nessa elevação que a gente tem focado muito a discussão sobre como prevenir, como diagnosticar de forma precoce e como tratar um câncer de mama, que é aquele que mais acomete as mulheres em todo o mundo. Quando a gente fala de câncer, doutor, eu lembro um pouco o que acontecia ali no seio da minha família, porque eu venho de uma família bem tradicional brasileira, não é? Uma família simples, e houve uma época que eu lembrava que nem a palavra as pessoas gostavam de pronunciar lá em casa. Então, não se falava muito dessa palavra, porque tinha aquela impressão de que se falar vai acontecer, vai atrair. Então, parece que as pessoas evitam tocar no assunto, buscar informações, fazer os exames. O senhor que tem atendido as pessoas, o senhor percebe que isso ainda continua? Ainda existe essa cisma, esse medo em relação ao câncer, que até muitas vezes engessa a pessoa de ir ao encontro de um exame? Existe. Esse medo existe, esse pânico existe. Isso é um processo cultural. E esse processo cultural, ele advém exatamente da grande e da alta mortalidade que o câncer sempre induziu. Então, o que a gente tinha? O que historicamente a gente convive? O diagnóstico de câncer conferia um prognóstico reservado e praticamente uma sentença de morte àquele paciente, no caso envolvido. Graças aos avanços da medicina e ao acesso que a população tem tido a essas modalidades terapêuticas e diagnósticas, esse cenário tem mudado um pouco. Então, da mesma forma que a gente vê uma velocidade de diagnósticos cada vez maior, uma incidência aumentada de diagnósticos, o mesmo não acontece
com a taxa de mortalidade. Uhum. Embora ela ainda esteja em ascensão, ela tem uma ascensão muito mais lenta do que o diagnóstico, uma vez que, como fazemos diagnósticos mais precoces, oferecemos maiores taxas de cura, menores possibilidades de morte. Isso tem gradativamente reduzido esse pânico que a gente tem em torno da palavra câncer. Eu também sou, como você diz, lá de Barbacena, e convivi muito com o termo doença ruim. A gente tem aquela doença ruim, mas isso, graças a Deus, tem ficado tempo atrás. Acho que faz muita diferença esse nosso trabalho, como aqui hoje, de tentar conscientizar de que hoje o diagnóstico do câncer não é um estigma de morte. O câncer, ele tem virado uma doença crônica, da mesma forma que inúmeros pacientes convivem com hipertensão arterial por mais de 20 anos, o mesmo se faz com diabetes, com insuficiência renal crônica, aqueles pacientes que precisam ficar em sistemas de diálise por anos, às vezes até décadas. O mesmo tem acontecido com alguns casos de paciente com câncer. O desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas cirúrgicas, métodos terapêuticos através de radioterapia, principalmente modernas, drogas quimioterápicos cada vez mais eficazes e menos tóxicos, tem conferido possibilidade que, se não de cura, de uma convivência muito maior, por mais longo tempo, com a própria doença. De tal forma que me parece que o estigma de que o câncer é sinônimo de morte tem se deixado no passado, e esse tipo de trabalho tende a fazer com que encaremos de forma mais natural a doença devido às grandes possibilidades de tratamento que nós temos hoje em dia. Isso é sempre coisa boa da gente saber, Isso alegra é a gente, né? Mas tem muita gente que quer saber porque é uma doença séria, é uma doença grave, até por isso a gente precisa ter esse cuidado, né, de procurar o médico e fazer os exames sempre que necessário. E muita gente gostaria de fazer todo o possível para evitar o câncer. E a grande pergunta que alguns fazem é: existem chances de se evitar o câncer? Há coisas que a gente pode fazer para que ele não se desenvolva em nós? Existem sim. E eu acho que é nisso que a gente deve se ater sempre. A prevenção é o pilar fundamental para mudar o cenário do câncer no mundo inteiro. Embora tenhamos cada vez métodos diagnósticos mais precoces, métodos terapêuticos menos invasivos e com maior eficácia, da mesma forma para tratamentos sistêmicos, a gente ainda sabe que nada tem tanto sucesso quanto evitar o câncer, quanto não desenvolver o câncer. Então, eu gostaria de citar alguns pontos, alguns pilares que são fundamentais e vou enumerá-los. Primeira lição de casa: você, seu vizinho, seu marido, sua filha, abandone ou não inicie o tabagismo. Essa é uma regra básica. 30% dos casos de câncer em todo o mundo são causados pelo hábito do tabagismo. Vale lembrar, seja ele ativo, no caso de quem fuma, como aquele passivo, aquele que convive no dia a dia com o paciente e com o fumante. Respirando ali a fumaça do cigarro. Exatamente. Então, isso quer dizer que, se abolíssemos hoje o cigarro, dentro aproximadamente de 10, 15 anos, teríamos 30% a menos de câncer em todo o mundo. Imagina o impacto econômico, o impacto social, de saúde pública que isso causaria. Então, abone o cigarro da sua vida, tire, não permita e estimule para que todos aqueles em volta de você não pratiquem o tabagismo. Essa é a regra número 1 e a regra mais importante pela Organização Mundial de Saúde. Segundo, prática de exercício físico. Existem vários dados na literatura sugerindo que a prática de exercício físico pode proteger contra doenças cardiovasculares, reduz mortalidade por infarto agudo do miocárdio, com derrame, mas vários estudos mais novos sugerem que esse benefício ele é estendido para a área da oncologia. Então, aqueles indivíduos que praticam exercício físico com regularidade, e uma publicação mais recente sugerindo que, inclusive, aqueles que praticam com uma intensidade ainda maior, têm um benefício de proteção, tanto no desenvolvimento do câncer, tanto quanto naqueles que, mesmo que desenvolverem o câncer, teriam uma chance de sucesso maior no tratamento. Então, a prática de exercício físico regular, seguindo as orientações do seu médico, do seu cardiologista, do seu clínico geral, são fundamentais para o senhor e para a senhora conseguir prevenir o câncer. Terceiro,
alimentação. Eu bato nessa tecla, embora não existam dados muito conclusivos que sugiram e que comprovem que realmente essa alimentação moderna é uma das principais causas de câncer e desse boom de câncer que a gente tem tido nas últimas décadas, parece que do ponto de vista racional é a lógica mais explicável. Uhum. E aí eu gosto de citar sempre 2 elementos que estão na prática, que estão no dia a dia e que a gente deve evitar: sal e açúcar em excesso. Reafirmo aqui, todo alimento que a senhora coloca em casa, que é industrializado, vem com uma grande taxa de sal, uma grande taxa de açúcar. Existem vários projetos já no governo tramitando, tentando obrigar com que as indústrias reduzam os níveis de sal, os níveis de açúcar. Essa é uma tendência mundial. Nos Estados Unidos hoje, que é o principal país de incidência de câncer e de mortalidade por câncer no mundo, existem propagandas na televisão sugerindo a redução do consumo de açúcares e do consumo de sal. Então, que fique a lição: consuma com moderação açúcar e sal. Só um dado importante: o sal talvez seja a principal causa de câncer de estômago no mundo. O desenvolvimento da geladeira, da refrigeração, que aboliu praticamente o hábito de salgar alimentos para conservar, reduziu de forma drástica a incidência de câncer gástrico. Para a gente poder ver a importância que às vezes um temperinho na mesa faz e a gente não consegue imaginar o quanto mal isso faz. Quarto, e eu acho que esses seriam importantes aí, lembrando do tabagismo, da prática de exercício físico, da alimentação, sal e açúcar. O quarto, sol, a exposição solar. Então, tenha exposição solar com cautela, seguindo as orientações do seu dermatologista, evitando exposições prolongadas. Isso para o câncer de pele? Isso para o câncer, principalmente de pele. A gente tem vários subtipos de câncer de pele, mas aquele mais grave, mais letal, que é o melanoma, ele está eminentemente relacionado à exposição solar prolongada. E vale lembrar que isso vale para criança. Aquelas crianças e aqueles jovens que têm uma exposição muito prolongada, que teoricamente não têm riscos naquele momento, eles têm um risco muito aumentado na idade adulta de desenvolver o melanoma. E para a gente encerrar, 5 cuidados para que a senhora coloque em prática no seu dia a dia: etilismo, bebida alcoólica, com moderação. Existe seu benefício, parece que 2, 3 doses de vinho durante a semana, alguns estudos sugerindo até que uma pequena dose diária de vinho pode produzir algum benefício do ponto de vista cardiovascular. Isso para a cardiologia, ok. Mas para a oncologia, a gente sabe que o uso do álcool de forma indiscriminada pode potencializar e muito aquele efeito já conhecido de desenvolvimento de câncer, principalmente pelo tabagismo. Lembrar que são mecanismos oncogênicos extremamente relacionados, o fato do hábito do tabagismo e do etilismo. Então, etilismo com moderação seria a nossa 5ª recomendação no trabalho de se prevenir o desenvolvimento do câncer. Quando diz com moderação, você está dizendo o que concretamente? Um pouquinho todo dia pode, não pode? Segundo o seu conselho, extirparia isso do hábito da pessoa? Qual é o seu conselho assim mais, vamos dizer, mais intenso? Vamos lá. Não existe esse dado na literatura. Existem estudos que sugerem que se beber pequenas doses rotineiramente, você vai ter um risco aumentado. E existem aqueles que mostram que doses elevadas, uma vez por semana, também te trariam riscos. O que a gente sabe é que, na ausência de dados concretos na literatura, indicando doses ideais, recomenda-se talvez 1, 2 doses semanais, principalmente de vinho, que parece que, devido aos fenóis da uva, poderia ter algum tipo de benefício. Para o coração. Para o coração. Mas a gente não sabe, não existe esse dado de proteção para outras doenças. Então, evite beber, evite consumir bebida alcoólica mais do que 1, 2 vezes por semana, porque é desconhecido os riscos que esse consumo pode trazer para o indivíduo. Tem muita gente que se apoia no fato de não sofrer de alcoolismo, né? Não sou alcoólatra, eu posso beber porque não tenho essa doença, mas olha aí uma recomendação concreta para quem não sofre de alcoolismo. Uma dosezinha semanal está mais do que boa medida. Certo. Não é? Só um outro detalhe, só para a gente encerrar. Vale lembrar, isso também eu estou entrando mais para a área da psiquiatria,
mas que o alcoolismo, o dependente químico, parece estar muito mais relacionado com a cronicidade e a frequência do que a quantidade ingerida em doses pontuais. Quer dizer, aquele que bebe 1, 2 vezes por semana meia garrafa, parece que ele tem uma propensão menor de desenvolver a dependência química do que aquele que bebe 1, 2 doses todos os dias. Existem dados que sugerem isso, mostrando o quê? Que muitas das vezes a quantidade não é só o importante, que a frequência também é tão fundamental nesse caso. Então, alerte-se e vamos juntos trabalhar para reduzir a incidência de câncer. Sobre o câncer de mama, a prevenção tem acontecido com mais frequência? Tem. A prevenção de uma Mas forma... pela sua resposta já vi que não na proporção em que a gente medicina gostaria, né? Exatamente. A prevenção, de uma forma geral, ela tem se constituído um pilar e a gente percebe isso porque a incidência do tabagismo, mesmo que lenta, tem caído, a redução de alimentos ricos em sódio, ricos em açúcares, tem reduzido, os cuidados com a exposição solar, a gente consegue perceber cada vez mais praticando atividade física. Então, isso, de uma forma geral, traduz um cuidado da população na prevenção. Mas isso ainda está muito longe de conseguir atingir aquilo que a gente gostaria, que era reduzir de forma drástica a incidência do câncer no mundo. Então, no ponto de vista de prevenção, vem sido feito um trabalho progressivo, lento, vale lembrar que isso é um processo cultural, então a tendência é que as próximas décadas e as próximas gerações tenham cuidados muito maiores do que nós. Mas hoje em dia o que eu posso falar que tem sido feito de forma mais contundente seria o screening, isso é, o rastreio, a busca do diagnóstico precoce através de exames de fácil acesso. A mamografia e a ultrassonografia ofereceu para a população uma condição de diagnóstico precoce de uma forma que antes a gente desconhecia. De uma forma geral, antigamente o que se percebia era que mulheres só procurariam um ginecologista ou mastologista à medida que notassem tumorações, a grande maioria das vezes grandes, ulceradas, perfuradas na pele, acometendo geralmente uma ou as duas mamas. Isso caiu por terra e hoje esse cenário é a grande minoria dos casos. A grande maioria dos casos que a gente tem de diagnóstico são relacionados a mulheres assintomáticas que procuram um ginecologista ou mastologista e dizem: doutor, eu vi que já existe um exame que pode fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama e que, se fizer, a minha chance de cura aumenta. Isso é verdade? Prontamente, o médico assistente vai, se indicado, pedir aquela ultrassonografia, aquela mamografia e, se diagnosticado, oferecer um tratamento com potencial de cura muito maior. Então, o que a gente pode dizer hoje é que temos um cuidado de prevenção em crescimento e um cuidado de diagnóstico precoce também em crescimento. E isso é fundamental para que próximas gerações padeçam menos do câncer de mama. Os nódulos cancerígenos, eles podem doer? Podem doer, embora a grande minoria doa. Eles podem doer por várias causas, desde por crescimentos acometendo pele, crescimentos acometendo caixa torácica. Nódulos muito pequenos não costumam doer, mas eles podem doer. Se eles pegarem uma estrutura nervosa responsável pela transmissão da sensação de dor, eles vão causar dor. Mas não espere dor para procurar o seu médico. Procure seu médico mediante qualquer alteração de exame clínico, mas saiba que não é única e exclusivamente por dor que você pode ter o câncer. Esse câncer a dor pode ser uma manifestação inicial, mas a grande maioria dos casos hoje são por diagnóstico precoce, para nossa sorte. Então, olha aí, que foi informação boa. Muita gente antes esperava esse sintoma da dor para procurar um médico. Algumas nem com ele, porque já sentiam uma dor ali próximo dos seus dias de menstruação, se conformavam com ela, se habituavam com ela, então já identificavam que talvez fosse isso. Nem por isso procuravam. Então, agora, nem mais esperando pela dor para poder procurar fazer esse exame, não é? Perfeito. Você se antecipar, inclusive, a qualquer manifestação sintomática aí para você fazê-los. Agora, quais são os fatores necessários para a doença se desenvolver, doutor? Porque o câncer ele precisa encontrar também um ambiente propício para o seu desenvolvimento, não é? Exatamente. O senhor citou aí para nós alguns deles, que é o etilismo e o tabagismo. Isso favorece o desenvolvimento do câncer. O que mais poderia cooperar? E também a ociosidade, né? Porque você está falando aí, a prática de nenhum exercício pode também colaborar.
que outros fatores podem colaborar para o desenvolvimento da doença? Eu acho que é fundamental entender o seguinte: o câncer, ele origina-se de uma alteração em uma das células, no gene da célula. Essa alteração a gente pode trazer ela dos nossos pais, é o que a gente chama de alteração genética hereditária. Para nossa sorte, isso representa menos de 10% de todos os casos de câncer. Um exemplo muito claro disso são aquelas alterações genéticas específicas, em que alguns exames já conseguem diagnosticar e que oferecem a quem já traz essa mutação riscos muito elevados de câncer de mama. Isso é uma situação de minoria, como eu disse, nem 10% dos casos decorrem de mutações hereditárias, quer dizer, que trazemos dos nossos pais. 90% das causas do câncer são mutações genéticas adquiridas, isto é, a influência do tabagismo, do etilismo, de dietas ricas em sal, dietas ricas em açúcares, ociosidade, sedentarismo, são fatores que favorecem que esse gene seja alterado. A alteração genética é o pilar básico e estrutural para o desenvolvimento de câncer. Ele por si só não é suficiente para desenvolver câncer. O organismo do indivíduo possui mecanismos de tentar bloquear essas mutações. Elas acontecem no nosso organismo todos os dias, mas para nossa sorte nós temos um sistema de defesa que visa blindar isso. Só que quanto mais riscos de mutação, maior o risco de uma dessas células não ser capturada pelo nosso sistema de defesa. E aí sim, a gente pega um meio onde existe uma mutação e uma ausência de sistema de defesa, e aí está pronto todo aquele meio para que o câncer consiga se instalar e se desenvolver. Uma dúvida que muitas pessoas têm é se uma mulher grávida e com câncer, se ela pode fazer o tratamento sem prejudicar a gestação. É possível? É possível. Cada vez mais temos visto isso. Um cuidado muito importante é qual a principal preocupação do tratamento na vigência da gravidez? É a influência que vai acontecer, que vai trazer a repercussão para a vitalidade do feto. No primeiro trimestre de gravidez, a formação dos órgãos nobres, dos tecidos e das células desse feto estão em plena ebulição. Então, nesse primeiro trimestre, a oferta de drogas, de quimioterápicos, deve ser feita em uso extremo de cautela, porque a gente sabe que nesse momento os riscos de alterações no bebê são maiores. Após o terceiro trimestre, a administração de quimioterápicos, ela é mais aceitável, ela é permitida, visto que estamos levando em consideração o risco-benefício, tá? Uhum. No primeiro trimestre, assim sendo, existe uma cautela muito grande de se fazer um tratamento, por exemplo, quimioterápico. Entretanto, tratamentos cirúrgicos localizados podem ser realizados oferecendo àquela paciente uma chance de cura baseado no estadio inicial daquela doença. Resumo, pacientes grávidas podem fazer o tratamento e o melhor tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele quimio ou radioterápico, e qual ordem isso deve ser conduzida, vai ser prontamente orientado para a senhora, para algum conhecido do senhor e da senhora, pelo médico que estiver conduzindo o caso. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco continuaremos conversando com o Dr. Elge Werneck Jr. E você, por favor, continue em sintonia com o programa pelo Facebook, facebook.com/papoabertocn. Nós voltamos já já.